Graças a Deus, que o nosso Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, rica e abundantemente. Muito obrigado você que tem acompanhado, você tem compartilhado, você tem dado aí o seu like, né? Tocado o seu sininho, você tem compartilhado os vídeos desse canal do YouTube para os seus amigos, para as suas amigas. Eu tenho uma certeza e a convicção que Deus, ele está sendo glorificado, porque este canal, ele foi criado exclusivamente para fazer o ID, o que está escrito, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós estamos aqui com esse objetivo, com esse propósito, porque tem muitas pessoas que estão sofrendo, que se encontram desigrejadas, afastadas, fracas, debilitadas, sem força, e quantas são as famílias que têm sido destruídas pelo mal, não é verdade? Então, o tema de hoje, o título desse vídeo, se chama Família. Família. Como se encontra a sua família? Como está a sua família? Como se encontra o Senhor, sua esposa? Como se encontra o seu marido? Como se encontram os seus filhos? Como se encontra todos os seus entes queridos? Como eles estão? Muitos, estão sendo destruídos, muitas famílias estão sendo destruídas por causa dos vícios, as doenças, as drogas, Quantas famílias estão sendo afetadas as dores, as doenças, as enfermidades, a miséria? Quantas? São muitas, não é verdade? Mas Israel, ele era escravo no Egito. Deus, quando viu o seu gemido, viu o seu sofrimento, quando eles clamaram, levantou um homem chamado Moisés. Moisés comandou esse povo durante 40 anos naquele deserto, e Josué deu continuidade. Josué, ele pega o mesmo espírito que Moisés tinha recebido de Deus, porque Josué andava com Deus, e Josué dá continuidade, e o povo herda a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Então, quando ele conquista a terra, ele reúne todo aquele povo, e renova a aliança do Senhor, traz a renovação da aliança, para que esse povo habite nesta terra e seja fiel a Deus. E aqui no capítulo 24, ouça com muita atenção, capítulo 24, no versículo 14 e 15, está escrito assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade, e deitai fora os deuses a qual serviram aos vossos pais, da além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estava da além do Eufrate, ou os deuses dos amorreus, em cuja a terra habitai. Olha o que ele fala, isso aqui é muito forte, eu e a minha família, e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir o Senhor, sabe por quê? Porque nós vivemos dois lados da moeda, o lado da escravidão, o lado do sofrimento, o lado da desobediência, o lado que nos levou a ser escravo, no lado que fez a nossa vida, a nossa família, a nossa casa gemer por servidão por causa da desobediência. Então nós passamos por esse lado, nós vivemos esse lado, mas nós conhecemos o lado da obediência, o lado aonde, quando nós servimos ao Senhor, Ele tem guardado, Ele tem protegido, Ele tem abençoado a nossa casa, a nossa família. Como se encontra? Como está, meu amigo, minha amiga, a sua família, a sua casa? De repente, você que está agora me assistindo, a sua família está dividida entre o que é o certo e o que é o errado. Está dividida porque dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa, existem pessoas que um dia
e de repente estava servindo a Deus, né? E foram afetados a sua fé, e isso afetou a sua comunhão com Deus, ficaram desanimados e foram e voltaram para este mundo, né? Voltaram para este mundo, e nesse mundo começaram a se envolver com as bebidas, com as drogas, né? E hoje se encontra desempregado, endividado, se encontra enfermo, se encontra preso a uma dor, a uma infecção, uma inflamação, uma depressão, uma ansiedade. Quantas são as pessoas, quantos são os lares que estão gemendo e padecendo com doenças, outros estão gemendo e padecendo na miséria, o desemprego, a dívida, a causa na justiça. Quantas são as famílias que estão sendo destruídas pelo vício da cocaína, da maconha, da heroína, do crack, o vício, né, da pornografia, o vício, meus amados amigos e amigas, né, que tem feito essa pessoa ser escrava. Então, Josué, ele apresenta para toda aquela congregação de Israel uma decisão que ele toma. Observa que ele não obriga nenhum daqueles servir ao Senhor. Ele fala, eu escolho. A nossa vida é feita de escolha. Escolhas certas são futuro correto, certo, bem sucedido. Escolhas erradas é um futuro incerto, é um futuro cheio de doença, miséria, cheio de sofrimento. Amigos e amigas, eu faço uma pergunta, olhando para o Senhor, para a senhora. Eu quero fazer somente uma pergunta. Agora responda para você mesmo. Valeu a pena você ter se afastado? Valeu a pena você ter voltado para este mundo? Valeu a pena você ter feito a sua própria vontade? Está valendo a pena? Olhe agora nesse momento e faça uma reflexão. Olha nesse momento para a sua família. Olha agora para a sua vida financeira. Olha para a sua saúde. Olha para a sua vida sentimental. E principalmente para a sua vida espiritual. Valeu a pena? Nós sabemos que quando chove, chove para o justo e para os injustos. A chuva é para todos. O que quer dizer isso, Bispo Hernandes? Nós temos lutas. Você também tem luta. Mas sabe qual é a diferença entre aqueles que escolheram servir a Deus e aqueles que não querem servir a Deus? É simples. A minha luta, a sua luta são iguais. Você, eu, nós passamos por lutas financeiras, passamos por lutas, né, na família, na vida sentimental, na saúde e na vida espiritual. Mas se eu escolhi servir a Deus, a minha luta, eu não luto sozinho. Quem está comigo? Eu escolhi servir a Ele e Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Qual foi a guerra que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele perdeu uma luta? Qual foi a luta que Ele perdeu? Se Ele nunca perdeu nenhuma luta, se Ele nunca perdeu nenhuma luta, é a minha que Ele vai perder? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas quando o ser humano escolhe lutar sozinho, ele vai lutar na força do seu braço, na força da sua inteligência. E isso ele vai cansar, porque nós temos um adversário espiritual. Esse, ele tem a vantagem, porque ele é espírito. Ele é espírito. E ele veio para roubar, matar e destruir. Mas está escrito no mesmo versículo: o que eu escolhi, ele fala, eu vim para que tenham vida, e vida tem abundância. Ele nunca perdeu uma guerra, ele nunca perdeu uma luta. Não é a minha. Se você escolher servir a Deus, também não é a sua. Agora está nas suas mãos. Está nas mãos do Senhor, está nas mãos da Senhora. Venha estar junto conosco. Domingo nós estamos fazendo o estudo da fé. Ouça com muita atenção. O estudo da fé. Sem fé é impossível
agradar a Deus. Ouça como direção: sem fé é impossível agradar a Deus. Você nunca vai vencer sem a fé. Agora, muitos, mas todos, dizem que têm fé. Só que a palavra de Deus diz: a fé ela vem através de ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E quando nós ficamos desigrejados, quando nós nos afastamos, quando nós escolhemos o mundo, qual é a palavra que nós começamos a ouvir neste mundo? Eu não posso, eu não consigo, eu vou desistir, não vale mais a pena, para a minha vida não tem mais jeito, eu tenho que aceitar que uns nasceram para vencer e outros nasceram para perder. Uns nasceram para ser bem-sucedidos financeiramente falando, e outros nasceram para sofrer na vida financeira, desemprego, dívida. Eu sou uma dessas pessoas que eu nasci para me sofrer. Não, meu amigo, ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para vencer. Mas nós precisamos entender quem você escolheu para estar junto com o Senhor, com a Senhora. Se você escolheu aquele que nunca perdeu uma batalha, ele vai vencendo e você vai glorificar o nome dele. Mas se você escolheu aquele que age do mundo, a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Então esse sabe que nunca vai vencer o Criador dos céus e da terra. Pense nisso. Domingo, 8 horas da manhã, o estudo da fé. 8 da manhã ou às 18 horas. Você tem 2 horários e 2 opções para você escolher aqui na nossa sede, no centro do Alcântara, na rua Laureano Rosa, número 265. Você chegou no centro do Alcântara, aqui no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Você pega ali a Rua da Feira, no final da Rua da Feira, no final, você vai encontrar a Autoescola Calo Brasil. Em frente à Autoescola, em frente, você vai encontrar o ponto de referência, que é a Autoescola Calo Brasil. Em frente à Autoescola, você vai encontrar o Ministério Templo da Glória do Deus Vivo, Ministério Fé e Amor. Templo da Glória do Deus Vivo, Ministério Fé e Amor. Domingo, 8 da manhã, o principal culto mais importante da semana. Esse é para Bispo Fernandes. Nós vamos estar aqui com a nossa equipe de fé, o pastor Jorge, a minha esposa, a esposa dele, os obreiros e todo o povo. Se você não pode estar às 8 horas da manhã, esteja às 18 horas. 18 horas, pastor Jorge Luiz, junto com a sua esposa, dona Ana, vai estar aqui nessa mesma fé, nesse mesmo propósito, nesse estudo, aonde Deus, Ele tem algo sobrenatural para a minha vida, para a sua e para a nossa vida. Tá bom? Às 18 horas, esse amigo fala: Bispo Fernandes, eu vou estar na nossa igreja do Caju. Eu vou ali estar na nossa igreja do Caju. Ali o endereço é Rua da Harmonia, número 39. No 39, o ponto de referência aí, em frente à Pizzaria União. Em frente à Pizzaria União, aí no Caju, domingo, às 18 horas, nesta mesma fé. Não esqueça de trazer aqui no Alcântara, ou aí no Caju, a garrafa vazia para colocar água consagrada no monte. Traga um pão para ser consagrado e traga xerox da família para colocar dentro da Arca da Aliança, tá bom? Em nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu quero também agora falar para o Senhor, para a senhora que tem acompanhado esse canal do YouTube. A nossa igreja é em Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo. Cachoeiro de Itapemirim, certo? Na rua, né? Avenida, preste muito bem atenção, Avenida Carlos Levir Ramos, número 131, número 131, bairro Novo Parque, aí no Espírito Santo, aí em Cachoeiro de Itapemirim, um ponto de referência aí, Móveis e Esperança, em frente aos Móveis e Esperança. Eu vou repetir o endereço daí de Cachoeiro de Itapemirim: Avenida Carlos Levi Ramos, números 131, bairro Novo Parque. Quinta-feira, por enquanto, às quinta-feira, culto aí, 8 da manhã, de 8 até 9h15, na parte da tarde de 13 até 4h15 e na parte da noite de 7 até 8h30. Agora aí no estado do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, tá bom? O Senhor, a senhora é o nosso convidado todo especial, tá bom? Olha, se você deseja ajudar esta obra, se você sentir no seu coração ajudar esta obra, seja um patrocinador, está aí o QR Code, certo? Acesse o QR Code aí
E você pode doar o seu dízimo, você pode doar a sua oferta, a oferta que Deus tocar no seu coração, tá bom? Seja um patrocinador, seja uma coluna dessa obra, tá? Eu vou estar orando por você no monte e eu tenho uma certeza que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente, tá bom? E também compartilhe o nosso vídeo, esse vídeo aí, dê um like, toque o sininho, compartilhe para 10 pessoas, amigas suas, tá bom? E eu tenho certeza que nós vamos alcançar o aflito, o oprimido, o cansado, o sobrecarregado. Deus abençoe! Até o próximo culto. Tá bom? Deus abençoe a todos. Forte abraço.